A paz do Senhor, amém? Fui fazer uma caminhada agora, cheguei agora, tô meio suada, mas levei o meu cartão da Caixa, que eu tenho uma conta na Caixa, conta poupança, e passei lá para ver, né, qual é. E lá estavam os meus 600 reais, foi aprovado, e lá estavam meus 600 reais. E é sobre isso que eu vou falar hoje, amém? É um vídeo que eu já devia ter gravado, mas qualquer um que vê meus outros vídeos vai perceber que por mais que eu fale agora, eu não vou conseguir te dar a dimensão. Mas eu quero te dar um testemunho que como Deus supre as necessidades do seu povo. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 19, está escrito assim: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Veja bem, Paulo não está escrevendo a carta aos Filipenses, à igreja, dizendo que Deus vai suprir algumas de suas necessidades. Deus está dizendo que vai suprir todas as vossas necessidades, né? Se essa necessidade não agride ninguém, não está tirando nada de ninguém, se essa necessidade está conforme as leis de Deus, ou seja, conforme o coração de Deus, ou seja, conforme a lei de Deus, é conforme o coração de Deus, sua necessidade vai ser suprida. E eu quero falar da necessidade financeira, como Deus me sustenta. Para começar, vamos entender isso. Minha mãe foi vítima de obra de feitiçaria. Por mais de 18 anos, minha mãe bebeu, minha mãe era alcoólatra, então eu não convivi muito com a minha mãe. Eu morei pela casa dos outros, dependi, trabalhei para comer, sempre fui um pouco orgulhosa, então eu vejo aqui, mesmo sem eu ter aceitado Jesus como Salvador, Deus suprindo as minhas necessidades. Por ser orgulhosa, eu não tinha o hábito de chegar na casa das pessoas, às vezes eu não tinha comido nada. Mas eu sempre procurei ser muito legal e as pessoas me conheciam. Eu sempre fui muito transparente. E às vezes eu chegava e a mãe de algum amigo falava assim: Márcia, quer almoçar? E eu falava: não. E eu mentia, naquela época, mentia. Aí a pessoa falava: não quero não. Mentira, cheia de fome. Já comeu? Sim, já comi. Mas os meus amigos, sabendo que eu era orgulhosa, falavam: mentira, mãe, não comeu nada, deve estar cheia de fome. Bota aí que ela come. E a pessoa botava e eu comia. Assim eu vi Deus cuidando de mim todos os dias. Apesar de eu morar na rua praticamente, porque minha mãe bebia quase todos os dias, né? Entenda-se que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando minha mãe aceitou Jesus como Salvador, minha mãe manifestou, as pessoas vieram me dizer que minha mãe manifestou legiões de demônio e que o demônio jogava ela no chão. Eu lembro de ver minha mãe com os joelhos machucados, isso aqui machucado, mas para mim era bebida, mas não. Foi que o demônio jogou, mas eu glorifico a Deus que tinha um crente cheio da presença de Deus, que repreendeu aquela legião e minha mãe de uma vez por todas foi liberta de toda a bebida, de tudo aquilo que afligia, não só ela, mas toda a nossa família. Amém? Mas até minha mãe procurar uma igreja, procurar Deus, procurar essa libertação, sim, eu fui morando pela casa dos outros e eu glorifico a Deus que mesmo sem eu ter aceitado Ele como Salvador, eu nunca dormi na rua. Houve um momento da minha vida, eu devia ter uns 15 anos, que eu sentei, eu lembro disso até hoje, irmão, parece que aconteceu há uma semana atrás, que eu sentei num paralelepípedo, não sei, eu vi que estava começando a anoitecer, e eu falei com Deus: Deus, aonde eu vou dormir hoje? E na mesma hora veio na casa da Cauca, e eu fui lá, não foi fácil, irmão, já tinha dormido alguns dias na casa da Cauca, ela já estava até com medo de eu morar ali para sempre, e eu perguntei se eu podia, eu ficava enrolando, conversando, né, enrolando, aí eu perguntei se eu podia dormir lá, e ela com medo, porque eu já tinha dormido acho que umas 2 vezes aquela semana, ela disse que não, só que já estava tarde, eu insisti com ela falou que ia sair 4 e pouca para trabalhar, eu falei que acordava 4 e pouca da manhã, e ela acordou para trabalhar e eu levantei e ela foi trabalhar e eu sentei numa esquina esperando o dia amanhecer.
né? Então, eu odeio quando alguém fala que beber não é pecado. Minha mãe não podia beber um copo de cerveja. Minha mãe era alcoólatra, né? E só pastores, homens e mulheres de Deus. Não estou falando de cargo nem de carteirinha. Estou falando de pessoas que cuidam realmente de vidas, que trabalham com famílias, que entram nos lares e vê o que a bebida tem feito nos lares, jamais vão te dizer que beber não é pecado. Pessoas que cuidam de vida de verdade. Não tô falando de gente que fica em cima do altar com o microfone na mão, não. Tô falando de gente que faz visita no lar, gente que o telefone toca às vezes de madrugada e vai socorrer família. Jamais vão dizer que beber não é pecado. Beber é pecado e a bebida tem destruído, sim, muitas famílias. Mesma coisa, um cigarrinho de maconha não faz diferença. Faz, sim. O vício das drogas, que começou com a porcaria de um cigarrinho de maconha, que achou que não ia levar a nada, tem destruído muitas famílias, muitas mesmo, irmão. A gente tem vivido na nossa zoninha de conforto. Antes de coronavírus, muito antes, nós já vivíamos numa zoninha de conforto, onde não temos realmente noção do que está acontecendo aí com outras pessoas. Mas o testemunho de hoje é sobre isso. Como Deus, mesmo você tenha aceitado. E assim eu vim, Deus veio suprindo todas as minhas necessidades, eu aceitei Jesus. Eu quero dar um pulo, irmão, porque é impossível dar um testemunho de que Deus que cuida num vídeo só. Mas eu quero então dar um pulo gigantesco, até exatamente, não, mais ainda, um trecho. Quando eu fui morar, eu não me casei, mas para Deus era um casamento, porque também foi... eu acho que foram quase 18 anos também, acho que 18 anos, se eu não me engano, 18 anos, 7 meses, 14 dias, que eu fiquei, 18 anos, 7 meses, 14 dias, que eu fiquei morando com o pai dos meus filhos, amém? Todo mundo sabe, eu falo em outros vídeos que eu sou, no caso, casada mesmo, com o João eu casei no cartório direitinho, ainda quero casar na igreja, né? Mas... casamos no cartório direitinho, tem toda a documentação com o João, mas a partir do momento que eu vivi com o pai dos meus filhos, 18 anos, 7 meses, ou seja, houve 2 casamentos. Em outros vídeos eu falo que Deus falou que ia me dar uma segunda chance, né? Não falou que ia me dar uma terceira, nem uma quarta. Deus falou que ia me dar uma segunda chance. Então eu venho de um segundo casamento, que é a segunda chance. Mas eu quero falar que quando nós fomos morar juntos, né? Eu morei um tempo com a minha sogra. Quem tem sogra aí? Para mim foi um pouco difícil, sim. Amém? Sem querer falar mal da minha sogra, é que ela é idosa, né? A gente na faixa, eu tava com 19, eu vim ter filho, eu comecei a namorar ele com 18 anos e engravidei com 20. Então, uma pessoa com 50 e uma pessoa com 20 são 2 mentalidades diferentes, amém? Então, não é que minha sogra era ruim, é que eu pensava de um jeito, minha sogra pensava de outro, e não dá muito certo isso não, né? Cada casou, vá morar na sua casa, esse é o certo. Eu que tô errada que fui morar na casa dela, amém? Os incomodados que se mudem, mas não tava dando muito certo não. E eu quero que você preste atenção nisso aí, porque a gente ficava lá no quarto e eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Senhor, nem que seja um quartinho com banheiro do lado de fora, vigia, irmão, como é que tu ora. Nem que seja um quartinho com banheiro do lado de fora, me tira daqui. Eu não era crente, amém? Põe isso na sua cabeça. Deus não está esperando você ficar na igreja, né? Parar com esse namoro. Deus não chamou a gente para ficar amigado, não, gente. Deus mandou a gente casar cartório. Então, eu era amigada com Jesus, vamos dizer assim. Toda vez que eu precisava dele, eu clamava e ele ouvia a minha oração, ele vinha no meu socorro. Mas quando eu não precisava, eu esquecia, né? Eu era igual a maioria, eu era igual a multidão, né? Mas nós não fomos chamados para ser todo mundo. Então, eu era igual a todo mundo, mas nós não fomos chamados para ser como todo mundo. Nós não somos todo mundo, amém? E eu fiz essa oração. Falei, Deus, nem que seja um quartinho com banheiro lá de fora. E o meu irmão Silvio, né? Que era a única pessoa que eu falava, poxa, tá acontecendo isso e isso. Ele apareceu e falou, Márcia, não sei se você vai querer ir, mas achei um lugar lá no Morro do Cruzeiro, né? Eu já morava lá antes com a minha mãe e morei lá
é um quarto com banheiro do lado de fora. E lá fui eu. E morando lá também não deu certo, porque o meu senhorinho, ele tinha a chave do banheiro, ficava bebendo com os caras lá no botequim. E quando ele bebia com os caras no botequim, o que ele fazia? Ele ia até o banheiro, usava o banheiro e deixava lá o banheiro, né? Um vaso antigo, não desentupia. Então, o que eu fiz? Eu comecei outra oração, né? O Júnior começou a engatinhar, o Júnior já estava com 2 anos, começou a engatinhar. E eu falei, Senhor, me tira daqui, me leva para um... Meu esposo chegou do trabalho. Como que eu tava? Sim. Aí usava, né, aqueles vasos antigos, ficava entupido, não caía água, eu tinha que descer o morro, pegar a água, ficar jogando água no vaso para desentupir. Maior transtorno. O Júnior estava com 2 aninhos, começou a engatinhar, era só um quarto com banheiro lá de fora. Então eu orei, eu falei, Senhor, me leva para um lugar maior, nem que seja um quarto, uma cozinha pequenininha, pai, e um banheirinho. Eu não sabia que o nome disso era kitnet, né? Só que eu pensei, pô, ele engateando, chegar perto do fogão, uma cozinha pequenininha, um banheirinho. Aí eu, sem saber, o pai dos meus filhos na época, junto com a minha mãe, na época eu ainda não falava com a minha mãe, eu odiava a minha mãe, né, por ela beber, mas minha mãe era a pessoa mais maravilhosa do mundo. Ela, mesmo sem eu falar com ela, de vez em quando eu escutava uma batidinha na porta, abria a porta, tinha uns pratos, tinha copo, tinha brinquedo, tinha as coisas para meus filhos, e ela, junto com o pai dos meus filhos, ela veio a comprar material e cedeu um quarto para ela, para mim, pro meu esposo, e eu sem saber, né? E ele veio falar comigo, poxa, o que tu acha de construir? Eu falei, não, de maneira nenhuma. Eu falei, minha mãe bebe. E quando minha mãe fica bêbada, minha mãe vai pedir o quarto dela de volta. E como eles fizeram pelas minhas costas, quando eu vi já estava pronta, então eu queria sair daquele lugar, e eu lembrei que foi o que eu pedi quando eu cheguei lá, era exatamente isso, um quarto, uma cozinha pequenininha e o banheirinho, então lá foi eu, né? Mas não passou 2 meses, minha mãe viciada em drogas é um problema. Bebida é uma droga, irmão. Minha mãe se esforçava muito para não beber. Mas o alcoólatra, uma coisa que precisa entender, o alcoólatra, ele não vai de maneira nenhuma conseguir sozinho. Ele precisa de ajuda da família, ele precisa de ajuda principalmente de Deus. Porque às vezes a família já está tão cansada, né? Porque é tão difícil superar um vício, que a família já não ajuda, ela só acusa, né? Ela só, o que piora mais a situação. Aliás, eu não sei nem o que piora, porque se a gente abraça a pessoa, às vezes faz manha, depende muito da personalidade da pessoa. Tem gente que a gente abraça e a pessoa com aquilo ali, ela consegue forças para sair. Mas tem gente que você abraça e ela usa aquilo como arma para se drogar mais ainda. Então, depende muito da personalidade da pessoa. Mas é a verdade que minha mãe sozinha, ela não conseguiu. Ela conseguiu só uns 2, 3 meses e pá, voltou a beber. Voltando a beber, ela batia na parede pedindo para o quarto dela, tal. E eu orei, eu falei, Senhor, me dá uma casa. E nisso que falou, Senhor, me dá uma casa. O tio dele ouviu falar que a gente estava no morro e o pai ele tinha direitos, né? O pai dele morava... Ele era herdeiro por parte de mãe, até hoje eu não entendi, mas na verdade eu acho que não recebeu nada, não sei onde foi parar a herança, e também era herdeiro por parte de pai, né? E o tio dele cedeu a casa, porque parece que a parte de pai, os tios já tinham pego, esse negócio de herança é complicado, né? Aí o tio cedeu a casa, e nós fomos morar nessa casa, que também, né, durante um tempo, aí começou a acontecer algumas coisas, vim morar de aluguel, mas pela primeira vez vim morar de aluguel e vim ter paz, muita paz, morando de aluguel. E aí veio passando, eu trabalhava, criei meus filhos fazendo faxina, meus filhos tinham de tudo, morava num lugar pobre, era considerada como rica, porque o que eu queria, eu trabalhava, caía dentro, nunca tive medo de lavar, enfiar mesmo, eu me ajoelho no vaso mesmo, sabe, pra lavar.
Lavo, deixo tudo limpinho, brilhando. Quem me teve como eu glorifico a Deus. Deus é minha testemunha. Eu sou testemunha de Deus, mas Deus é minha testemunha, que é onde eu fiz faxina, né? Comecei a fazer aos 15 anos de idade, uma época que eu fiquei desempregada, voltei, né? Quando eu tive filhos. E quem me teve, graças a Deus, gostava da minha faxina e quis ficar, né? E vou dar um pulo agora. Quando minha mãe ficou doente, né? Tanto que eu tava grávida e eu falei pra minha patroa que eu não ia poder fazer faxina porque eu ia tirar minha mãe do hospital. Isso, minha mãe só tem eu e minha irmã realmente. Eu chamo meus primos de irmão, mas irmã mesmo eu só tenho uma. Minha mãe só tem 2 filhas. E como a minha irmã estava trabalhando de carteira assinada e eu fazendo faxina, eu resolvi tomar conta da minha mãe. Eu pagava uma pessoa para tomar conta dos meus filhos, então eu ia tomar conta dos meus filhos e da minha mãe. E eu falei para minha patroa que ela arrumasse outra pessoa e ela ficou 1 ano trabalhando e me esperando, senão que eu não era ruim, né? Ela falou: não, Márcia, a gente vai te esperar. Para ela, minha mãe ia morrer, né? E ali também tem outro testemunho, onde eu, de uma maneira errônea, de uma maneira errada, eu repreendi a morte, né? Minha mãe ia morrer em 2000, no ano de 2000, o mais tardar começo do ano de 2001, mas minha mãe teve um AVC no dia 18 de novembro de 2000. Eu tinha 30 anos de idade, eu já tenho 50 anos, faz 20 anos que eu tomo conta já fez 20 anos que eu tomo conta da minha mãe. E eu quero falar agora outra fase de sustento de Deus. Irmão, é porque não tem como, é um monte de milagres, né? É uma vida, né? E eu não era crente, ainda não era. Eu ouvia a voz de Deus, eu entregava profecia, porque Deus falava, às vezes eu entregava tal, mas aceitar Jesus, ser crente, tinha pavor de crente, ódio de crente. Crente pra mim era tudo caloteiro, até que eu entendi que eu fazia parte desse povo também, que precisava ser limpa, né? Pra mim eu era perfeitona, santona, só olhava mais pros defeitos dos outros e não olhava pros meus, né? E achava que todo mundo era defeituoso e eu era perfeita. Então eu achava que crente não prestava e eu não ia me sujar. Mas na verdade eu tinha as minhas próprias sujeiras, que eu estava olhando para a sujeira dos outros e não estava olhando para as minhas. Foi quando Deus começou a me limpar. Mas até aí Deus está trabalhando na minha vida e eu não era crente. Ou seja, Deus não está aí para carteirinha, Deus está aí para compromisso. Deus tem compromisso até com quem não tem compromisso, porque Ele nos ama, o amor dele é incondicional. Nós não somos merecedores do amor de Deus. Ele nos ama, não porque somos merecedores, não, Ele simplesmente nos ama. O amor ágape de Deus, o amor perfeito, que consegue amar pessoas imperfeitas que não merecem, que não são dignas do seu amor. Esse é Deus. E quando a minha mãe teve o AVC, eu repreendi e tal. E eu lá no hospital, eu comecei a desejar, porque eu fiquei quase 6 meses, 5 meses e pouco, 5 meses e pouco no hospital com a minha mãe. Meus filhos estavam largados, eu tinha me separado do pai dos meus filhos. Ele de férias, não ficava com as crianças em cima do morro, a boca era do lado da casa da minha mãe, eu preocupada. Foi na mesma época onde eu estava surtada, veja depois meus outros vídeos, testemunho da Stephanie, onde eu tinha a sensação que a Stephanie ia ser atropelada, mas não conseguia falar nem isso para mim. Então tudo isso, né, foi uma avalanche. E nesse processo, onde eu ligava pro Júnior, vê onde está tua irmã, e eu com aquela sensação, estava a morrer, estava com 5 anos, eu perdi o bebê, ou seja, acontecendo um monte de coisa. Eu falei: Deus, eu quero levar minha mãe para casa. E eu acionei um parente, né? E ele, porque não queriam me deixar, porque não queriam deixar eu trazer minha mãe, porque para eles minha mãe ia morrer, e vai morrer, e eu falei: se vai morrer, deixa eu levar ela para casa, para ela morrer junto com os cachorros dela, com as plantas dela, com as coisas dela. E eu acionei alguém que tem alguma influência, uma pessoa que eu não costumo pedir, mas que já me ajudou. E eu não sou de ligar para ele, mas nesse momento eu liguei e ele foi até lá e tirou minha mãe do Hospital Geral de Bom Sucesso, onde eu trouxe minha mãe para casa. E a ambulância veio e colocou minha mãe em cima da cama. E é aqui que começa o testemunho que eu quero dar hoje. Aqui minha vida é testemunho puro, né? Que quando a ambulância do Geral de Bom Sucesso foi até Saracuruna, que era onde eu já estava morando, e botou a minha mãe em cima da cama,
E ela foi embora. E logo em seguida minha irmã falou: Márcia, tá tudo certo, eu vou para casa. Minha irmã morava na Penha, eu estava em Caxias. E minha irmã ia trabalhar no outro dia, minha irmã foi embora, eu ia começar ali meu primeiro dia com a minha mãe em casa, né? Quando a minha irmã saiu, eu fiquei olhando. Minha mãe tem uma sonda aqui no estômago onde eu coloco alimentação. Minha mãe, eu olhei para minha mãe de fralda, né? Olhei para aquela pilha de receita, ia fazer fisioterapia. E eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou cuidar? Minha irmã no meio do caminho, eu pensei assim, Deus, eu trabalhava para ajudar e tinha voltado com o pai dos meus filhos. Eu e ele junto para pagar aluguel, pagar a luz, pagar a água, né? Cuidar dos meus 2 filhos. O Júnior estava com 9 anos, a Stephanie estava com 5. E como, Deus, agora eu vou cuidar da minha mãe, comprar fralda. Eu falando ali com Deus, né? Pensando, se eu parei de trabalhar, como é que vai ser isso tudo? Como é que sei? Minha mãe com 3 cachorros ainda por cima, como é que eu vou fazer? E eu ali pensando, ali surtando, irmão. Eu tava surtando, minha irmã voltou. Enquanto eu tava ali surtando, irmão, cara, eu fico boba. Como é que as pessoas não aceitam Jesus como Salvador? E eu não aceitava, não, hein? Eu não era crente, não. Demorei muito. Eu ali surtando, como é que eu ia cuidar da minha mãe. 3 cachorros, eu tinha parado. Eu fazer faxina, pô, ganhava um dinheiro bom, cara. Não tinha medo, não. Nunca tive medo de trabalhar, não. Vergonha ficar batendo na porta dos outros e achando que os outros têm obrigação de nos dar. Vergonha não é trabalhar, enfiar a cara, limpar a casa dos outros, não. Mas eu tava surtando. E a minha irmã voltou no meio do caminho com um cartão na mão e ela colocou o cartão na minha mão e falou assim, Márcia, eu lembrei, a nossa mãe é aposentada. A mãe trabalhou e foi aposentada. Já que é você que vai tomar conta dela, então fica com o cartão da aposentadoria dela. E como ela está internada esses meses todos, ou seja, 5 meses internada, eu pensando como é que eu vou pagar a fisioterapia e achando que minha irmã não ia me ajudar. Eu tenho esse hábito, até hoje eu ainda tenho, de jogar toda a responsabilidade, como eu vou fazer, como é que eu vou cuidar, sem entender que Deus está acima de mim, do meu marido. E ela falou, já que você vai tomar conta da minha mãe, tá aqui o cartão da aposentadoria dela, ela aposentada, e já que ela ficou esses 5 meses no hospital, eu não tirei o dinheiro, então tem dinheiro lá de 5, ou seja, minha mãe ganhava o salário mínimo, então tinha lá no banco quase 6 salários mínimos depositados. Eu não tinha R$1. Pensando como é que eu ia fazer para comprar fralda, só tinha os pacotes que veio do hospital. Como é que eu ia fazer para pagar aluguel, pagar luz, pagar água, ajudar, né? E ela tinha quase 6 salários mínimos e ela me deu o cartão da aposentadoria da minha mãe na minha mão e ela foi. E eu demorei a entender que quando a minha mãe ainda estava no hospital e eu falei, Deus, eu quero tirar minha mãe do hospital, Deus já estava trabalhando antes de eu orar. Por quê? Minha mãe tinha, antes de ficar doente, minha mãe tinha comprado uma casinha em Saracuruna e eu morava no Jardim do Impê, né? Minha mãe morava na Penha. Então, o que eu fiz? Como minha mãe morava, pagava um aluguel simbólico, né? De um senhor mais do terreno, uma coisa simbólica mesmo, com um senhor muito gente boa, amigo, seu Juca. Então, tirar as coisas dela da casa para devolver pro seu Juca, né? Eu falei, vou levar pro Jardim do Ipê, né? Eu morava de aluguel. Aí, o que fazer com a casinha da minha mãe? Aí, nessa solução, o que eu fiz? Peguei as coisas da minha mãe, peguei as minhas coisas primeiro, me mudei para casa da minha mãe, dei a chave. Acabou o aluguel. Só que eu não vi. Dei a chave. Depois peguei as coisinhas da minha mãe, levei pra lá, né? Aí eu fiquei com 2 fogão, 2 televisão, uma pilha de ventilador, tudo em dobro. Meu e da minha mãe. Levei. Então acabou o meu aluguel. E quando eu fui morar lá era loteamento. Então lá tinha luz. Não é que eu não quisesse pagar luz, irmão. Gato é pecado. Me perdoe aí o pessoal que fica agarrado. Pede a Deus, fala assim, Deus, eu quero sair. Porque quando eu vim morar nessa casa, tinha um gato na água, né? Era uma agulhinha. Tinha que tirar 15 dias antes.
Só que aquilo me incomodava, eu não era crente. E aquilo me incomodava tanto, irmão, tanto essa agulhinha, né? E a pessoa falou assim, Márcia, é assim, quando faltam uns 15 dias, mais ou menos, pro marcador vir, você tira a agulha para rodar um pouco. Aqui, nessa casa que eu moro aqui em Bangu. Só que aquilo me incomodava, né? Me incomodava muito. E eu mesmo, sem ter aceitado Jesus como Salvador, me ajoelhei de madrugada, né? E eu falei, Deus, eu vou tirar essa agulha, porque esse troço tá me incomodando muito, tô muito esquisito isso. E eu quero me livrar disso. Mas o Senhor sabe que eu tô aqui sozinha, aqui eu tava separada, né? Meu casamento tava nesse vai e não vai. E eu falei, Senhor, eu quero me livrar do gato, eu vou tirar essa agulha. E o Senhor sabe que eu não tenho condições, Deus, de aqui em Bangu, de pagar uma conta de água alta. Então eu vou entregar isso em tuas mãos. Eu tirei a agulha, mas todos os meses a conta subiu uma coisa bobíssima, sabe? Tipo assim, eu pagava hoje, vamos levar pro dia de hoje, R$60. Não, hoje minha conta é 100 e pouco. Era isso mesmo, R$60, a conta veio R$70. Ou seja, não mudou quase nada. Ou seja, eu fiquei melhor. Então peça a Deus para sair do gato, peça a Deus para te dar condições financeiras, de você tirar o gato da luz, de você tirar o gato. Peça a Deus, não vá te tirando. Senhor, eu quero, me dar condições, ore. É tu e Deus, entendeu? Aquilo me incomodava, não foi ninguém que falou na minha cabeça, não. Ah, teu crente irmão, o pastor fulano, a irmã ciclana, missionária, tem problema deles, porque lá em Ezequiel 18 fala que é salvação individual, e estava incomodando a mim, e eu orei, Deus não coisou, se Deus fosse botar alto, me daria condições, é isso que você tem que entender. O nosso relacionamento com Deus é muito individual, não envolve um monte de pessoas, é eu e Deus, Deus e eu, é assim. E aí volta para Saracuruna. Aí eu não queria, fui na Light, mas eles não queriam legalizar, então o problema é que eles não queriam. Não tinha água porque era loteamento, então tinha que vinha um cano que dava, né? As casas estavam sendo construídas, a SEDA ainda ia botar relógio nas casas. Então eu não pagava luz. Irmão, põe isso na tua cabeça, não foi eu que botei gato, não, irmão. Era eles lá, um problema da Light lá, que a Light não queria me botar um relógio por nada. Não botava isso, inclusive deu uma encrenca danada lá com a minha mãe, na época, a mulher lá, porque a Light não queria botar relógio no nome da minha mãe e tirar uma dívida de 5 mil e pouco quando a gente chegou lá, né? Então não queria. Então minha mãe não tinha 5 mil e pouco para pagar. Minha mãe mostrou que tinha acabado de comprar casa, né? Aliás, um terreno com um quadradinho, e a gente, uma casa até legalzinha, mas a gente construiu mais, veio ampliando mais, veio fazendo mais. Aliás, tem muitos testemunhos nessa casa aí, mas corta que é outra coisa que eu vou falar. Então Deus me tirou o aluguel, me tirou a água, não desliga não, irmão, continua vendo o vídeo que tem mais. Tirou o aluguel, tirou a água, né? Tava com 6 salários mínimos depositados e um salário que já estava chegando no cartão. Então ali eu estava vendo a providência de Deus, só que eu na verdade não enxerguei naquela época, eu vim enxergar anos depois. Então muitas vezes a gente está murmurando hoje, já cabia no na mão, porque eu não reparei isso na época não. Fiquei impressionada com o cartão, mas não. Conseguimos pagar a fisioterapia da minha mãe na época, tratamento, transporte, ou seja, Deus providenciou. Eu sempre nervosa, sempre aflita, sempre com problema de ansiedade, mas Deus sempre no controle de todas as coisas. Quando eu vi morar aqui, eu recebi um telefonema do meu irmão que veio e me colocou para morar aqui. Deus tem me sustentado. Irmão, esse vídeo está ficando muito grande, então eu vou colocar isso como parte 1. Mas não desliga não, porque caramba, irmão, tem muita coisa de providência. Hoje eu fui receber meus R$600. E lá estava ele. Só que deixa eu te falar, eu não poderia estar recebendo. E no próximo vídeo que eu vou gravar, a segunda parte, você vai ficar mais impressionado com como Deus me sustentou até aqui. Eu, 3 cachorros, 3 filhos, uma mãe em cima da cama, sem pedir nada a ninguém. Amém?